paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, saudações em Cristo, pastor Ronaldo, com muita alegria, com muita satisfação, que nós estamos aqui para mais uma palavra da parte de Deus, culto de intimidade com Deus, amém? Quando fala de intimidade, está falando de Bíblia Sagrada, que é o manual de toda a intimidade do povo de Deus. Estamos aqui nesse lugar avantajado, não poderia deixar de falar sobre isso, né? Estamos aqui no sítio Mar e Sol, amém? Com todo esse verde lindo que você está vendo. Uma boa tarde a você e a boa noite também, porque com certeza vocês que estão visualizando agora, nesse início de noite, você percebeu que eu estou aqui numa tarde maravilhosa, desfrutando da paisagem e na inspiração da palavra de Deus para trazer ao seu coração uma grande verdade que vai com certeza transformar a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de sentir, amém? Hoje a palavra do Senhor, ela está no livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 23. Como sempre, nós paramos, meditamos, buscamos a direção de Deus para trazer uma palavra ao seu povo, uma palavra do coração de Deus para o coração da sua igreja, para o coração do seu povo. E quando a palavra vem do coração de Deus para o coração do seu povo, o seu povo desfruta do melhor de Deus. Palavra rema, palavra de vida, amém? E eu quero trazer um tema ao seu coração, um tema que vai com certeza trazer um vislumbre melhor desta palavra. Sempre gosto de trazer uma mensagem temática, porque o tema traz a você lembranças da palavra que foi ministrada, tá bom? E ao percorrer esta palavra na companhia do Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nosso companheiro constante, diário, veio tantas coisas lindas que poderíamos destacar dentro desta mensagem. Mas veio uma palavra forte falando de uma promessa. Deus fez um dia uma promessa. Eu quero lembrar você neste tema uma promessa de Deus. E não só uma promessa de Deus, como nós podemos também nos manter debaixo desta promessa. Então eu quero destacar nesse tema dois fatores importantes. Primeiro, o poder e a importância de uma promessa. Segundo, isso vem de Deus, apontando para Deus, o poder e a importância de uma promessa. Agora apontando para nós, como nos manter debaixo desta promessa. Ou seja, como não sairmos debaixo desta promessa. Isso cabe a nós. Então, eu quero fazer um dueto aqui, neste momento, apresentando a parte de Deus, que é a parte mais fundamental de toda, é aquele que faz a promessa. Lembrando que a promessa, ela é vislumbrada através da palavra. Deus abre a sua boca e diz, e declara a sua promessa. E quando ele fala algo, eu vou lembrar você de algo muito lindo. Está escrito que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então já dá para você entender com quem você está lidando. Você está lidando com um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que quando ele fala, pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele se cumpre. Porque eu estou dizendo isso, querido irmão, irmã, amigo e amiga, por quê? Porque você pode confiar nele. Você pode dar sua atenção a ele nessa hora, seja 30 minutos, 1 hora, 2 horas, que ele vai falar ao seu coração. Por quê? Porque ele é um Deus de palavra. Amém? Isso logo nos inspira, com certeza, a também nos tornarmos pessoas de palavra e nós vamos nos parecer com ele. Quando nós olhamos para um Deus de palavra, que automaticamente se torna um Deus de promessas, porque o que ele promete ele cumpre, nós nos espelhamos sobre ele e debaixo da graça dele, nós também nos tornamos pessoas de palavra. E aí sim, quem olhar para nós vai ver Deus em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Toma como se fosse uma introdução. É assim mesmo que nós fazemos. Vamos deixando à vontade e o Espírito Santo vai nos guiando na palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar rapidinho em nome de Jesus. Cubra a tua cabeça, fecha os teus olhos aí. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer por este momento tão especial, Senhor. Momento de vida. E, ó Pai, falando em vida, nós estamos respirando. Levantamos mais uma vez a nossa cama. E estamos aí, Senhor, a respirar, a desfrutar do ar puro que o Senhor nos deu. A desfrutar, Senhor, da visão com toda a paisagem que o Senhor nos deu. De tudo que é maravilhoso que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Pai, eu peço a Ti agora, Senhor, alcança os corações. Há muitas pessoas comigo agora, Senhor, muitas que estão
atentamente prontas a ouvir a tua voz. Fala com elas, fala comigo, fala conosco, Senhor, e transforma a nossa vida pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus nos abençoe. Vamos lá. A palavra do Senhor, então, eu quero lembrar você o tema. O tema é um tema duplo. Ele fala da promessa de Deus e a importância dessa promessa, tá? E a segunda parte desse tema vem sobre nós. Como nos manter debaixo desta promessa. Amém? Livro de Números, capítulo 23, versículo 23, diz assim: Pois contra Jacó não vale encantamento. Olha que lindo. Nem adivinhação contra Israel. Vou ler de novo, parte A do versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, e nem contra Israel adivinhação. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra é essa, pastor? Que palavra é esta? Eu quero iniciar esta pregação já fazendo mais uma introdução ao teu coração, fazendo você lembrar da sua própria criação, fazendo você voltar atrás na história e entender que Deus te criou, Deus te fez. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus nos fez, Deus nos agraciou, porque Ele plantou um jardim e nos colocou nesse jardim com tudo que era de melhor. E Ele disse: seja um homem feliz. E quando Ele olha para o homem, Ele percebe que o homem tinha quase tudo que ele precisava. O homem, ainda que todos os arranjos que ele tinha em sua volta, faltava algo para completar a sua alegria. E Deus, como o maior entendedor de toda a história, confie nele, Ele faz o quê? Ele pensa e diz: opa, peraí, está faltando a companheira do homem. E o homem, aleluia, recebe diretamente de Deus a companheira, a auxiliadora. Então Deus vai lá e faz uma mulher e coloca para o homem, e agora o homem está completo, feliz com a sua companheira e tudo de melhor. Deus fez o homem para ser eterno. Deus fez o homem para ser invencível, imbatível, inabalável. Deus não fez o homem para sofrer. Deus não fez o homem para morrer de câncer. Deus não fez o homem para ser enganado. Deus não fez o homem para ser frustrado. Deus não fez o homem para ser decepcionado. Deus não fez o homem para viver debaixo de dores. Não. Deus fez o homem para ser feliz como o nosso Deus é feliz. Mas um dia, por causa do pecado, o homem perdeu a sua invencibilidade. O homem perdeu, ele começou a se abalar, ele começou a se declinar, ele perdeu tudo que era de mais precioso, inclusive a conexão com o seu próprio Criador. Eu estou voltando na história para você entender esta palavra. E de repente, quando ele perde tudo isso, imagina como está o homem, a situação do homem. Desligado do seu Criador, desprovido de tudo aquilo de melhor que ele tinha. E agora vem uma sentença sobre o homem. E o homem agora vai trabalhar duro, vai pegar uma terra desertificada, desolada, uma terra que agora não é mais produtiva, porque o pecado prejudicou até a natureza. O pecado não só desconectou o homem de Deus, mas também prejudicou todo o sistema da natureza. E agora imagina comigo, eu sei que ainda que você não estudou Bíblia, ainda que você não fez teologia, ainda que você não tenha uma intimidade com Deus, eu estou falando numa linguagem simples para você entender. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para ser mais do que vencedor, para ser imbatível, invencível, para não ter dores, para ser realmente o reflexo da sua imagem. Mas o homem perdeu tudo isso. Por quê? Porque pecou. E como o castigo, o salário do pecado é a morte, o homem passa a morrer. Gerações e gerações são mortas e a história vem. Só que lá, quando o homem cai, Deus já sabia que o homem iria cair. Deus já sabia que o homem iria desobedecer. Deus já sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim Deus deu algo lindo ao homem chamado livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio ao homem, dizendo: se você pode fazer a escolha. Deus deu o direito: olha, coma de tudo do jardim, menos da árvore do meio. Você sabe essa história claramente, com certeza. Mas Deus testa o homem na sua obediência, o homem fracassa. Vou abrir um parênteses aqui. Com certeza estou me dirigindo a muitas pessoas que têm fracassado em obediência. Com certeza têm tentado até mesmo, mas têm fracassado, têm se frustrado.
E quem sabe até mesmo se sentindo mal, porque tem tentado obedecer, mas os manjares, as dificuldades têm levado a você a ser mais uma vez desobediente. Mas eu vou profetizar sobre a tua vida. Hoje tem uma palavra de poder para a tua história, que vai levar você a ser uma pessoa obediente a Deus e a se tornar invencível, imbatível novamente na presença do Senhor. Receba esta profecia, receba esta palavra que vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem caiu e ele foi destituído da glória de Deus, Deus já havia um plano, Deus já tinha um projeto. Olha que lindo, eu não tenho como eu não pregar sorrindo. Deus já tinha em suas mãos, antes da queda do homem, um projeto a ser executado. Qual projeto era esse? O projeto da salvação. O seu filho viria na plenitude dos tempos para salvar a humanidade, para conectar o homem com Deus novamente, para trazer ao homem novamente a invencibilidade, para trazer ao homem novamente o triunfo, o sucesso, aleluia, e tirar o homem do gosto amargo, doloroso da derrota. E com tudo isso eu quero lembrar você, Deus vai na plenitude dos tempos, das dimensões. Chega o momento da Bíblia, para não ficar tão longo este vídeo, que Deus faz uma promessa. Baseado no seu projeto, Deus faz uma promessa. Qual é? Deus olha para Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão, eu te escolhi para ser o pai da fé. Gerações e gerações vão ser abençoadas por tua causa. Abraão, seja obediente. Abraão é obediente a Deus. Abraão carrega uma promessa sobre os seus ombros que não é só dele. Abraão carrega uma promessa, que esta promessa envolve toda a humanidade. Entenda isso, querido. Entenda isso. Ele carrega esta promessa. Ele tem uma responsabilidade de estar debaixo desta promessa. A promessa agora não é só a Abraão. A promessa agora se estende a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, os patriarcas vão recebendo a reafirmação da promessa. Um dia, Deus olha para a terra e ele vê um cenário. Qual o cenário? Deus vê todos os filhos da promessa que estavam na terra do Egito como escravos. Deus olha aqueles que deveriam estar desfrutando a promessa e eles estão presos numa terra debaixo de jugo, de sofrimento, debaixo de lamento, de dor, sendo escravo, chicoteado, trabalho duro, açoitado, sem ter a dignidade de tomar suas próprias decisões. Quando Deus olha para a terra do Egito, vamos passear pela Bíblia, quando Deus olha para a terra do Egito e vê os filhos da promessa que ele fez, debaixo de tamanho sofrimento, Deus olha para a terra no ângulo maior e vê com quem ele pode contar. Deus olha para um homem no deserto chamado Moisés, que fora criado no Egito, nas faculdades do Egito, em toda a sabedoria e ciência do Egito, mas que agora estava no deserto, num propósito, num projeto de Deus, para ser um veículo na mão do Senhor. Vou abrir um parênteses aqui. Quem sabe há pessoas que estão no deserto agora, neste exato momento. Saiu do palácio. Palácio é lugar de fartura, é lugar de recurso, é lugar do melhor. Palácio é lugar de mesa farta. Deserto é lugar de escassez, é lugar de falta, é lugar onde as coisas não prosperam ao ângulo humano, a ótica humana olhando. Então agora Moisés foi criado no palácio, mas agora Moisés está no deserto, porque Deus tirara do palácio e colocara no deserto. Moisés agora está no deserto e está pronto. Deus olha para o deserto e disse a ele. E Deus vai e aparece a Moisés no deserto. Ele aparece a Moisés no deserto. Vamos chegar na palavra, na mensagem de hoje, que vai transformar sua vida, sua casa, sua família, tudo que há de ligação em você. De repente, meu querido, Deus olha para o deserto e Deus aparece a ele numa sarça que queima, mas não se consome. Coisa de Deus. Queima, mas não se consome. Ela ardia em chama, mas não se consumia. E de repente, Moisés vai se virar para ver, para olhar aquela sarça, e uma voz que sai da sarça para falar com ele. Quando ele se vira, a sarça arde, queima, ela arde em chama, mas ela não se consome. E uma voz vem de lá dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu tá é terra santa. Eu estou aqui. E resumindo para você, Deus começa a falar com Moisés. Moisés cobre o seu rosto, tira a sandália dos pés, se aproxima, e Deus revela a ele dizendo: Moisés, eu tenho uma promessa para o meu povo. Moisés, os filhos da promessa, eu tenho ouvido do céu, tem chegado aos meus oráculos o gemido do meu povo.
E eu desci aqui para libertar o meu povo da terra do Egito. Um povo que eu escolhi para ser um povo invencível, imbatível, cheio de força, e que as nações temerão a este povo. Povo todo meu, peculiar. Moisés, de princípio, reluta, mas percebe que não há como relutar, não há como sair debaixo do plano de Deus, não há como recusar aquilo que Deus tem, a oferta de Deus. Deus tem uma oferta para você e para a tua casa, neste dia de hoje, nesta noite maravilhosa. Deus tem uma promessa, Ele tem uma oferta para você, Ele tem um convite para você. Quem sabe você já saiu debaixo da promessa faz tempo, e agora o Senhor tem um convite dizendo: vem para cá, para debaixo da promessa, porque eu posso cumprir a qualquer instante tudo o que eu prometi para a sua casa, para a sua história. Vamos chegar até a nossa palavra de hoje. De repente, Moisés agora vai lá e Deus faz toda a sua estratégia, e o povo é liberto e sai cantando, jubilando da terra do Egito para ofertar a Deus a festa da Páscoa. O povo está livre, de escravo agora passa a estar como líderes espirituais. De escravo agora passa a estar livre, cantando eu sou livre pelo sangue de Jesus, que já estava representado na tipologia da Páscoa, aonde o cordeiro sem defeito foi morto, aonde o sangue, foi aspergido lá e passado nos umbrais da porta e aspergido sobre o povo, já simbolizando o sangue de Cristo que viria na plenitude dos tempos para salvar a nossa vida. Agora tem um povo, a Bíblia diz que é mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. É isso mesmo, pastor, que o senhor disse? Mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos fazer uma contagem rápida. Mais ou menos, segundo o número de filhos por cada família, nós estamos falando de cerca de 3 milhões de pessoas que agora estão na liderança de Moisés, com a retaguarda da liderança, caminhando em direção a uma terra prometida que Deus prometeu. Eles estão caminhando no deserto. A Bíblia diz que Deus pega aquele povo todo. Agora Deus faz daquele povo o seu povo. Deus disse: esse povo todo é meu, e a minha graça, o meu poder estará sobre este povo. Este povo vai marchar. Eles não são um povo mais numeroso, mas são um povo mais poderoso. Eu vou repetir: não são um povo mais numeroso, mas são, a partir de agora, o povo mais poderoso da face da terra. A nação poderosa que as nações da terra temerão. Só a marcha deste povo, quando este povo se aproximar de qualquer nação vizinha, as nações ficarão angustiadas. Por quê? Porque este povo carregará sobre si a minha glória, o meu poder, a minha Shekinah, a minha soberania guiará este povo. Eu mesmo estarei na frente deste povo, nem anjo enviarei, eu mesmo guiarei este povo através de Moisés e a liderança até a terra prometida. Oh, aleluia, glória a Deus. Pastor, porque toda esta mensagem nós lemos no versículo que diz que contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Agora você vai entender. Quando a Bíblia se refere a Jacó, está dizendo de um povo que Deus escolheu para ele, mas de um povo frágil, de um povo errante, de um povo pecador, de um povo que não era perfeito, um povo que fraquejava, um povo que muitas das vezes o bem que queria fazer não conseguia, mas o mal que não queria acabava fazendo. Jacó simboliza fragilidade, mas Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel significa o povo invencível, imbatível, um povo forte, um povo que está debaixo da promessa, um povo que sobre eles está o grande Deus Altíssimo, um povo que não jamais seria destruído, um povo que marcharia sem ser interrompido, um povo, aleluia, que desfrutaria do melhor de Deus. E não importa o ajuntamento de nações que viesse contra este povo seria sempre o povo triunfante. Por quê? Porque eles, mesmo sendo a minoria, com Deus se tornaram a maioria. Oh, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa, você pode dar uma glória a Deus aí no seu escritório, no seu carro, onde você estiver ouvindo esta mensagem. Vamos lá, porque o melhor da mensagem ainda vem pela frente. Agora está marchando pela terra do deserto um povo, num sol escaldante, mas havia uma coluna de nuvem, porque Deus disse: não, o sol não vai derreter a cabeça deste povo, o sol não vai prejudicar esse povo é meu. Então Deus, durante o dia, erguera uma coluna de nuvem para manter o povo
em sombra, refrescado. E quando chegava a noite, todos nós sabemos que no deserto faz frio à noite, abaixo de zero. Durante o dia, muito calor. Durante a noite, muito frio. Nenhum ser humano aguenta ficar dia e noite no deserto sem nenhuma proteção. E agora o próprio Deus é a proteção. Lembra no Salmos de número 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o povo agora está debaixo da sombra do Onipotente. Ó, coberto com as asas do Senhor. Está ali cobertinho, andando, marchando durante o dia na fortaleza do poder de Deus. E agora, na chegada da noite, uma coluna de fogo é acesa por Deus e aquece todo o seu povo. Então o seu povo caminha de dia, o seu povo caminha de noite. Eu tenho algo para falar ao seu coração. Agora eu vou abrir um outro parênteses. Presta atenção, queridos, aqueles que estão com Deus, aqueles que estão debaixo de uma promessa, aqueles que realmente decidiram fazer a vontade de Deus, aguardar a promessa, andando em retidão com Deus, eles caminham de dia e caminham de noite. Sabe o que é isso, querido? Significa que a tua vida tem uma proteção de Deus de dia e também tem uma proteção de Deus de noite. Lembra o Salmo 91 novamente? Eu vou dizer para você: praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Querido, há uma promessa de Deus para a nossa vida. Você não está aí agora por acaso. E esta palavra não está sendo ministrada na sua vida por acaso. Deus havia planejado este momento. Deus havia, aleluia, arquitetado este momento para nós sermos abençoados. Agora, visualiza comigo esta nação. É um povo escolhido por Deus. É um povo que Deus decidiu que este povo fosse peculiar, exclusivo. É um povo que representa a Deus e que o próprio Deus está com ele. Eles estão marchando. Eles passam pelos amorreus, ferezeus, jebuseus, todas as nações de gigantes. E ninguém para de pé diante da nação de Israel. Diante do povo de Israel, diante de Jacó. Ninguém para de pé. Por quê? Porque Deus está na frente do povo. E as nações começam a temer. E Israel agora, ele se acampa nas campinas de Moabe. Agora nós chegamos no texto da nossa mensagem. Ele se acampa, todo Israel, nas campinas de Moabe. Porém, das campinas, do outro lado, aonde se houver a cidade de Moabe, está o rei de Moabe, Amaleque. Está ali o rei de Moabe, ou melhor dizendo, Balaque. Está ali o rei que representava toda a terra, toda a nação, todos os moabitas. E de repente, o rei ouve o alarido, ouve o barulho, e ele vai à distância, sobe nas montanhas para olhar, e ele vê que quem está vindo e está acampado nas campinas de Moabe são os israelitas. É Jacó, é o povo de Deus. E quando este rei se perturba, ele tem uma ideia: eu não posso com esse povo. Esse povo é mais poderoso do que eu. Este povo eu não posso vencer. Se eu reunir as nações vizinhas para me unir e contra este povo, eu também não posso vencer. Porque muito já ouvi falar deste povo. E este povo, aonde eles passam, eles lambem todas as nações, como o boi lambe também as servas. E agora o que farei? Então agora, o que ele faz? Balaque agora ele faz o quê? Ele vai atrás do profeta Balaão. E ele tem uma ideia. Ele diz: poxa, se o profeta amaldiçoar o povo, com certeza eu reúno meu exército, vou lá e vou ferir o povo. Porque o povo já vai estar amaldiçoado, ou seja, vai perder a sua força. Ele está dizendo, sabe o que, querido? Que a nação invencível que Deus levantou, a nação imbatível que Deus levantou, perderia a sua invencibilidade se fosse amaldiçoados. E agora o rei de Moabe vai até o profeta Balaão e faz uma oferta para amaldiçoar o povo de Israel. E eu, resumindo essa mensagem para você, o que acontece? Balaão aceita a proposta. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quantos profetas aí, irmãos, ambiciosos,
que os seus corações estão na terra, os tesouros da terra. Quantas pessoas aí que se dizem profetas de Deus, que se receber, depende da oferta que receber, até aceita amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Eu lembro de uma parte de um versículo bíblico que diz o seguinte, que Deus, aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Como amaldiçoarei aquilo que Deus não amaldiçoou? Como também abençoarei aquilo que Deus não abençoou? Resumindo essa frase para você, ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz. Se Deus abençoou, está abençoado. Se Deus amaldiçoou, está amaldiçoado. Um homem não pode, muito menos Satanás, desfazer aquilo que Deus faz, porque operando Deus, quem impedirá? Então agora a nação está lá acampada nas campinas de Moabe, o rei está perturbado, porque o povo está se aproximando e ele ouviu falar do povo de Deus, que aonde o povo de Deus chegava, todas as nações eram lambidas da face da terra. Ele procura Balaão, e ele faz uma oferta, e Balaão agora na sua ambição, Balaão fica cego, não tem visão de Deus nenhuma, e ele vai para amaldiçoar o povo. 3 vezes. Balaão é levado a uma montanha, onde ele pudesse avistar o povo, quilômetros dali, e quando ele avista o povo, ele tenta amaldiçoar o povo. A primeira vez que Balaão tenta amaldiçoar o povo, Deus faz com que a maldição se revirta em bênção, ou seja, ele acaba abençoando em vez de amaldiçoar. Balaque fica revoltado, enfurecido, dizendo, poxa, eu estou te pagando para amaldiçoar, e você vai e abençoa mais esse povo ainda. Ele é levado novamente, levanta um altar, e ele é levado para uma outra dimensão, onde também pudesse contemplar o povo. O que acontece? Ele vai lá e tenta amaldiçoar novamente o povo. E aí Deus interfere, e as palavras de Balaão agora, em vez de ser de bênção, em vez de ser de maldição, é de bênção. Mais uma vez ele abençoa o povo. O rei dos Moabitas se enfurece novamente, e ele vai pela 3ª vez, e ele leva numa montanha onde pudesse contemplar o povo, e o povo é contemplado, e agora Balaque diz, amaldiçoa o povo. Balaque diz, amaldiçoa o povo. E Balaão vai lá tentar amaldiçoar, e Balaão entende que ele não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E mais uma vez, pela 3ª vez, Balaão abençoa o povo de Deus. Balaque fica revoltado, sai dali, dispensa Balaão. E agora a sensação do rei dos Moabitas é de derrota, é de fracasso, é de impotência. Do outro lado existe uma nação que a sensação é de triunfo, é de vitória, é de fortaleza. Eles estão acampados, estão descansando, mas vão partir certo da vitória. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer, porque já nós vamos estar terminando essa mensagem. Deixa eu dizer para você uma coisa linda. Aqueles que andam com Deus, aqueles que estão debaixo da promessa e da obediência a Deus, eles andam seguros, que eles podem parar até descansar, mas quando levantarem, a vitória será certa. A vitória será certa. A vitória será certa. Estou me dirigindo a pessoas que, quem sabe, se afastaram dos caminhos do Senhor. Quem sabe estão, distanciados de Deus. Quem sabe um dia foram servos de Deus, um dia se colocaram debaixo da promessa, mas por várias adversidades, alguns momentos difíceis, saiu debaixo da promessa. E hoje a sensação que você tem é mesmo que você vai dormir e nem acordar, quem sabe. Ou que toda essa luta que você tem passado, ou toda a afronta que o diabo tem feito à sua casa, ou toda a afronta que tem vindo contra a sua vida, seja em qual ângulo que for, você tem uma sensação de que você não vai vencer. Por quê? Porque você saiu debaixo da promessa. Hoje Deus tem um convite para você muito especial. Deus pode te colocar hoje, novamente, no ângulo certo, debaixo da promessa, e Ele trazer uma ordem para você novamente. Vigia, para não sair debaixo da promessa. Atente comigo a parte mais importante da mensagem. Satanás tenta, através de Balaque, rei dos Moabitas, amaldiçoar o povo de Deus. 3 vezes, 3 tentativas frustrantes, 3 tentativas fracassadas. Não houve mais tentativa, porém, agora há uma estratégia de Satanás. Porque não havia o que fazer para enfrentar Israel. Porque Israel estava com Deus na sua direção. Agora, Satanás vem e com certeza sopra nos oráculos. E agora uma ideia surge, qual?
Existe uma maneira de Israel perder a sua invencibilidade. Existe uma maneira, ainda que você não amaldiçoe Israel, ainda que nós não vamos de frente confrontar Israel, existe uma maneira. Balaão agora aconselha Balaque e aconselha as mulheres prostitutas, as moabitas, mulheres formosas, bonitas e mulheres prostitutas. Ele incentiva porque pensa ele, com certeza inspirado por Satanás, Israel é invencível, é imbatível, enquanto Israel está obediente a Deus, enquanto Israel adora só a Deus. Mas se nós levarmos Israel a se prostituir, se nós levarmos Israel a desobedecer a Deus, até mesmo oferecer sacrifício a Baal Peor, que é o nosso Deus, Israel perderá a sua força. O Deus de Israel punirá Israel. Israel fracassará. Israel perderá a sua invencibilidade. Ei, queridos, presta atenção, porque é triste essa parte que eu vou te dizer. A nação mais poderosa do mundo, que Deus escolhera e que Deus está na frente dela, ela só era a mais poderosa do mundo, porque ela estava debaixo da promessa e debaixo da obediência. Deus exigiu daquela nação santidade. Deus exigiu daquela nação fidelidade. Deus exigiu daquela nação lealdade, compromisso. Deus deu uma ordem àquela nação: seguir os estatutos e mandamentos do Senhor. Nem para a direita e nem para a esquerda se desviar da lei de Moisés. A lei a qual o Senhor deu a Moisés para a santidade do povo. O povo estava debaixo da santidade. O povo estava debaixo da palavra de Deus, da ordenança de Deus, do Espírito de Deus que havia sobre Moisés e que havia sobre a liderança. Enquanto o povo estava debaixo da palavra, enquanto o povo estava debaixo do poder de Deus, o povo era invencível, imbatível. Não tinha nada que viesse a desestabilizar este povo. Mas aí vem a nossa parte. Aí vem o nos manter debaixo da promessa. Lembra do tema que eu dei dessa mensagem? Lembra do começo? Lembra do grande poder e a importância de uma promessa? Deus guardou o seu povo e disse: eu serei com vocês. Eu prometo estar com vocês. Eu prometo que vocês não serão derrotados. Eu prometo que pode se levantar quem for contra vocês, não terá sucesso. Eu prometo que eu abençoei vocês, e se eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. Eu prometo. E Deus cumpriu. Só que Deus pediu ao povo: olhem para mim, andem em santidade. Os meus estatutos são para vocês não saírem debaixo da promessa. Andem em obediência. E a Bíblia diz que Balaão aconselhou para que as mulheres formosas de Moabe, as moabitas, entrassem no meio do arraial do povo de Israel e se fizesse a cabeça dos príncipes de Israel e se deitasse com eles em prostituição, e ainda os levasse a sacrificar a Baal Peor, que eram os deuses dos moabitas. A Bíblia diz que essas mulheres foram bem formosas e sedutoras, e elas entraram no território do povo de Deus, com a permissão do povo de Deus. E aí os cabeças, os líderes, acabaram se deixando se envolver em pecado, deitando com as mulheres moabitas. Deitaram com as mulheres, se prostituíram, adulteraram contra Deus. Deus havia dado uma ordem na sua palavra: não deite com mulheres estrangeiras. Não faça menção de outros deuses. Não se alinhe às nações estrangeiras pagãs, que não têm compromisso comigo. E as mulheres formosas entraram, se deitaram com os cabeças. E quando isso aconteceu, Deus bradou a Moisés, dizendo: o povo se corrompeu. Deus retira. Israel perde a sua invencibilidade. Israel agora é confrontado. Israel agora é machucado. A Bíblia diz que o próprio Deus mata mais de 10.000 pessoas com uma praga no mesmo dia. Israel agora é punido. Israel agora enfraquece, perde a sua força. Deixa eu abrir um parênteses para dizer, queridos, se tem algo que tira a sua força e a minha força, chama-se pecado. E o pecado é tudo aquilo que é desobediência a Deus. Eu estou me dirigindo aqui a todas as classes de pessoas, quem sabe até a pastores, porque nós não somos deuses. Nós somos pastores porque Deus nos escolheu, pela misericórdia dele, para ser representante de Deus. Mas você não está livre. Você não está livre de pecar.
Você, missionário, pastor, obreiro, quem sabe você está mais propício ao pecado do que um próprio membro da igreja. Por quê? Porque quem sabe se acha espiritual demais. E quando nós nos achamos espiritual demais, nós esquecemos de uma coisa: de vigiar e de orar, para não cair em tentação. Diz a Bíblia, para encerrar nossa mensagem, que Israel perde a sua invencibilidade. Israel cai, Israel enfraquece. E mais uma vez a mão de Deus se levanta primeiramente para punir Israel, porque Deus é justo. Mas depois a misericórdia do Senhor se estende a Israel. Israel entende que pecou e que perdeu a sua força porque pecou contra Deus. Israel faz concerto com Deus. Cabeças de pessoas rolam. Uma perda muito grande em Israel acontece. Deixa eu abrir um parênteses. Todas as vezes que nós nos lançamos ao pecado, há muitas perdas irreparáveis. Nós sofremos consequências, dores desnecessárias. Passamos por privações, situações complicadas que Deus não quer que nós venhamos passar. Mas por causa do pecado e da nossa permissão ao pecado, nós somos bombardeados. Porque nós temos o livre-arbítrio para nos manter debaixo da promessa ou para sairmos debaixo da promessa. Se eu fosse trocar esse tema, eu colocava, para estar no esconderijo do Altíssimo ou sair do esconderijo do Altíssimo. Deus prometeu ser comigo e ser com você, ser com a sua casa, nos proteger, nos guardar, nos fazer triunfar, nos prosperar nesta terra. Mas a promessa principal é nos dar a eternidade. É fazer com que eu e você, para toda a eternidade, esteja diante dele. Israel se levantou mais uma vez. Israel prosseguiu marchando, mas Israel teve uma grande perda por causa do pecado. Ei, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você: contra Israel, contra Jacó, não vale encantamento e não vale adivinhação, não vale maldição. Porém, vigia Israel, vigia Jacó, porque o inimigo é estrategista e ele quer te fazer pecar. Só tem uma coisa que separa o homem de Deus, e eu quero acabar com Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não está agravado para que não possa ouvir. Mas é o vosso pecado que faz divisão entre vós e o vosso Deus. É o vosso pecado que faz divisão entre vós e o vosso Deus. É o nosso pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então, queridos, nos coloquemos debaixo da promessa. Pastor, como que eu faço para me manter debaixo da promessa? Vigia. Vigia e ora. Orai e vigiai. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. Ora, palavra, observe a palavra, atente para a palavra, esteja com Deus. E Deus garante para você a invencibilidade. Ninguém vai derrubar a tua casa, ninguém vai derrubar os teus filhos, ninguém vai acabar com os teus sonhos, teus projetos, ninguém vai acabar com a tua história. Por quê? Porque o Deus de Israel estará na tua frente. A promessa do Senhor estará sobre ti e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que esta palavra possa ser uma palavra rema na tua vida, que você possa fazer um compromisso nesta hora, a partir desta palavra. Eu quero orar, mas eu quero orar com todos vocês. Eu sei que eu estou me dirigindo aqui a muitas pessoas, muitas mesmo, mais de 1000 pessoas. E eu sei que aí há pessoas de todo tipo. Há pessoas comprometidas, há pessoas que um dia serviu a Jesus, um dia se colocou debaixo da promessa, mas pela força das circunstâncias não vigiou e saiu debaixo da promessa, e vem sendo bombardeado, sofrendo fracasso, dia após dia. Eu quero convidar você que se afastou dos caminhos do Senhor, eu só quero que você coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar com você. E o Deus de Israel fará novamente aliança, um concerto contigo, porque Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de perdão. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Ainda que nós pequemos, nos arrependendo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda depositar sobre nós a sua graça. Eu quero orar com você para reconciliar com Jesus. Eu quero orar com você que nunca aceitou Jesus na sua vida. Pastor, eu estou aqui ouvindo esta palavra. Eu nunca fui católico, nunca fui crente, eu nunca fui nada. Eu só existi e até hoje eu tenho caminhado.
mas através desta palavra eu entendi que existe um Deus que me criou e que me criou para ser mais do que vencedor. E que existe um diabo por aí, um Satanás, que luta para a minha derrota, mas que se eu estiver debaixo da promessa de Deus, o Senhor estará comigo. Eu quero orar por você aceitando Jesus, eu quero orar por você reconciliando Jesus. Eu quero orar por você que está compromissado com Deus, mas para que o Senhor te ajude a vigiar. Amém? Feche os olhos quem está aceitando Jesus, feche os olhos quem está reconciliando com Jesus e feche os olhos também quem precisa de ser fortalecido por Deus, por esta palavra, para continuar como um povo invencível, imbatível diante de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Não estamos diante de homens simplesmente, mas diante do reino do céu. Pai, a Tua palavra é verdadeira. E o Senhor nos escolheu para ser um povo todo seu, um povo peculiar, um povo exclusivo, um povo que carrega sobre si a Sua promessa, a Sua Shekinah, a Sua glória, a eternidade do Senhor. Pai, aqui tem os meus irmãos que estão com a mão no coração, que estão reconciliando com o Senhor neste momento. Pai, que a Tua promessa cubra os Teus filhos, que a Tua força seja liberada a eles, que a alegria do Espírito Santo tome a vida deles agora. Senhor, aqui está aqueles que estão aceitando Jesus, aqueles que ainda não tinham o seu nome escrito no livro da vida. Escreve, Senhor, o nome do livro da vida, do meu irmão, da minha irmã que está aceitando Jesus agora. Senhor, que a Tua promessa repouse sobre eles, e que a promessa repousada, Senhor, libere poder, unção, glória, para que o meu irmão e minha irmã vivam uma vida de alegria, de felicidade, de triunfo na Tua presença. Pai, todos aqueles que já são comprometidos contigo, que esta palavra, Senhor, fortaleça a sua fé, fortaleça, Senhor, a sua vida espiritual, ao ponto de vigiar dobrado, para não perder a sua força, a sua invencibilidade. Em nome de Jesus, abençoa todo o Teu povo, Senhor, de uma maneira eficaz que só o Senhor sabe fazer. E nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Pastor Ronaldo, até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Você que não se inscreveu no canal ainda, deixa eu deixar esse recadinho para você, né? Amém? Nós temos preparado tudo para você ser abençoado por Deus. Nosso compromisso é com a palavra. Nosso compromisso é com você. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra e um compromisso com o seu povo. Se inscreva no nosso canal. Fortaleça esse canal. Porque quanto mais forte ele tiver, mais alcance da palavra. Olha, o nome do canal é um canal de bênção, tá? E o slogan do canal, ou seja, a palavra-chave do canal, aleluia, eu posso te dizer, olha, presta bem atenção. O nome do canal é Canal de Bênção. E a palavra-chave ou chavão do canal é o alcance da palavra de Deus. Amém? A palavra pode alcançar pessoas que estão muito distantes de nós e mudar a vida dela. Você pode ajudar. Se inscreva no canal, compartilhe e peça também para que se inscrevam. E juntos estaremos sempre com uma poderosa palavra de Deus através dos ministros do Senhor. Deus os abençoe, em nome de Jesus.